diferencinha. Deixa eu ver. Tem que abaixar aquilo dali. Vira aí. Abaixa esse aqui? É, mas dele é aqui. Né? Mas esse aqui abaixa mais? Acho que abaixa. Deixa eu abrir também esse. Tem que ser aos pouquinhos. Agora pode até botar ali pra frente, que não vai ficar na frente desse daqui. Por que tá torto? Por causa daqui. É assim. Melhorou. Manchado. E aí, Thiago lindo? Não desentorta, não? Acho que agora... É a altura, acho. É? Então desce pra ver. Olha. Vê se chega um pouquinho mais pra cá, pra não ficar tão longe um do outro, senão eu vou ficar bem estrábica. Opa! Vou chegar a cadeira pro meio. E aí? Um pouquinho pra frente. Primeiro foi. Agora foi, né? Tô muito estrábica. Olhando pra cá, olhando pra lá. Um pouquinho, né? Mas aí fala pro povo relevar, né? Releva, né? Bota uma música aí. Beijo, Natan! Marcar aqueles minutinhos que a gente sempre espera pra mais gente poder entrar, visualizar. Só não deixa não ser de funk, tá bom. Tô usando. Bota um louvor. Oi, Lúcia! Gente, compartilhem aí para mais pessoas poderem receber, que a gente está ao vivo. Larga o dedo aí no compartilhamento. Apesar que a live fica salva, então depois se vocês quiserem enviar para alguém, a live salva, podem enviar. Deixa eu compartilhar aqui. Cadê, Carlano? O louvor. Aqui. Compartilhando. Oi, Eliane, seja bem-vinda. Deixa eu ver como é que a gente compartilha no Facebook. Vou marcar aqueles minutinhos para esperar mais pessoas para poderem entrar. Mas lembrando que a live fica salva. Depois você pode compartilhar com alguém que você acha que vai fazer a diferença. Ó, hoje a gente vai começar com louvor. Isso, o louvor aí pegou fundo, hein, Carlana? Melhor, né? Ah, pegou firme esse louvor, gente. Esse louvor acaba com a minha vida. Dá pra ouvir o louvor? Me fala se dá pra ouvir. Esse louvor mexe na alma, cruz credo. Que cruz credo. Aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare se Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas, mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Valeu, Lúcia, por ter compartilhado. Oi, Lu! Dá pra ouvir, Ju? Então tá. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Esse louvor, Lúcia, é pra acabar com a gente.
Primeira vez que eu ouvi esse louvor, eu tava igual essa música, querendo largar a rede. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare se Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas, anúncio, e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. A profecia, né, Luana? É só mistério. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Amém. Oh, filho, a noite já passou. A tua hora chegou. Pega a tua rede, volte para o mar. Vou te esperar no mar. Deus contemplou o seu caminhar. Sei que é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. E a sua hora. Há um tempo pra tudo. Baixa um pouquinho. Vou baixar aqui, vai baixar aqui. Vamos esperar só mais um pouquinho, gente. Como sempre, a gente sempre espera até umas 8h10. Quem mandou largar a rede? É lindo, né, Magá? É lindo. Mexe na alma esse louvor. Volte para o mar alto, que o lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. 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 Para quem conhece esse louvor, é aquele louvor que vai na nossa alma. Bom, se você tá aí no Instagram, clica aí nessa asa delta aí, compartilha essa live se você acha que tem alguém que merece ouvir. E se você estiver no Facebook, compartilha também. No Facebook é mais legal, porque a gente compartilha, acho que aparece no nosso perfil, né? Então, pode tirar, nega. Então, quem estiver mexendo e ver o teu perfil vai ver o compartilhamento. Mas é o que eu sempre falo quando eu começo a live. Eu creio que quem tá online é porque Deus separou para estar online. É porque essa palavra vai falar no profundo do teu coração, assim como falou no meu. Oi, Jana! Esse iniciozinho eu consigo ver que entrou. Aline, beijo. Ana Lívia, beijo. E eu sempre digo que a gente fica preocupado quantas pessoas vão estar, para quem que eu vou falar. Mas é como em todas as lives eu falo isso, eu creio que Deus separa. Eu recebo, nas outras lives eu recebi testemunhos lindos. Semana passada, uma das meninas que entrou no Facebook aleatório, ela me mandou uma mensagem chorando a beça de quanto Deus tinha falado com ela através da live num problema que ela estava passando específico. Então, isso só me testifica o quanto Deus realmente separa quem precisa estar aqui. E eu tenho aprendido com o Senhor que o nosso papel é estar disponível. Gente, não achem que eu tô estrábico, ok? É porque tem 2 celulares aqui pra gente poder estar ao vivo no Facebook e ao vivo no Instagram. Então eu preciso colocar 2 aparelhos, mas eles não ficam certinho na posição. Então parece que eu tô meia torta. Mas não tô não, tá? Importante é a gente entender o que o Senhor tem pra falar com a gente na noite de hoje. Claro que meu sonho de consumo é ter essas lives lotadas, né? De pessoas recebendo da parte do Senhor.
Mas mais do que isso, é saber que quem está aqui vai receber profundamente da parte de Deus. Carlinha, ai Carlinha, tá bom, eu li Magassol Bordados. Carlinha, ok, Carlinha, seja bem-vinda. Cássia, meu amor, beijo. Ângela, beijo. Bom, agora é a hora que eu consigo mandar beijo, depois não consigo mais, né? Porque eu entro aqui na palavra e vou embora. Mas eu prometo que no final eu volto para ver quem comentou. Mas podem comentar, principalmente no Facebook, porque no Facebook os comentários ficam, né? Então, se você tiver um testemunho para compartilhar a partir do que eu estou falando, coloca aí no comentário, porque depois as pessoas conseguem ver. No Instagram, ele apaga os comentários da live. Mas se você depois, a live fica salva, então depois se você quiser ir lá na live, lá na onde fica salvo o vídeo e fazer um comentário, coloca, para que outras pessoas possam ver o que você está escrevendo, a gente sempre tem algo para contribuir, gente, então contribuam, seja com testemunho, seja se foi uma palavra que testificou algo na tua vida, mas contribuam. Viviane Felipe, não sei se eu dei boas-vindas, bem-vinda. Vamos lá, povo de Deus. Qual foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite, né? Eu sempre oro ao Senhor, pedindo a Deus um discernimento de qual palavra colocar, porque quem me acompanha há um tempo sabe que eu tenho um caderno. Um caderno com palavras. Eu tenho um canal no YouTube, depois eu quero deixar o convite aí para vocês seguirem lá. No YouTube eu tenho alguns vídeos que são de palavras que o Senhor me deu, mas eu tenho realmente um caderno e não falta coisa para compartilhar. Mas eu sempre oro ao Senhor e peço para que Ele me diga o que Ele quer falar. Porque, como eu falei, eu acredito que quem está aqui online é separado por Ele. Então, a palavra que vai ser compartilhada não pode ser uma coisa da minha cabeça ou algo que eu acho muito legal ou acho muito bom. Tem que ser algo muito específico. E antes de ontem, o Senhor me deu Provérbios 20. Eu estava meditando em Provérbios, realmente estava lendo Provérbios. E li várias vezes, eu gosto de ler em várias versões, né, da Bíblia, e reli, amém. E quando eu fui orar, oi, Pastor Silvio, que honra, gente, Pastor Silvio, um beijo. E aí, quando eu fui orar, Deus me lembrou um versículo que quando eu estava lendo Provérbios 20, esse versículo ficou no meu coração, eu fiquei meditando nesse versículo, e o Senhor falou para mim assim, o versículo, sabe aquele versículo que você leu, né, aquele capítulo que mexeu, você ficou meditando, é sobre ele. E aí eu voltei, e aí eu quero ler ele com você, e aí Deus me lembrou realmente uma palavra que eu tenho anotada, sobre os porquês e os praquês. Quem já foi do meu PG, talvez lembre, a Cássia tá online, talvez lembre, eu compartilhei essa palavra lá no PG, mas eu queria ler com vocês Provérbios 20, 24. Ele diz assim, ó, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? E aí, Deus começou a me lembrar, e eu coloquei até um vídeo anunciando a live, né? Porque a gente sempre quer saber o porquê, né? Não é possível que seja só eu, acredito que isso seja do ser humano, se eu estiver errada, me corrija. Mas tudo que acontece na nossa vida, a gente sempre tem o costume de perguntar por quê. Por que Deus? Por que comigo? Por que foi assim? Por quê? Porque a gente tende a querer sempre uma explicação. Quem é racional, eu sou uma pessoa extremamente racional, então eu preciso entender minuciosamente o porquê cada coisa está acontecendo. E esse versículo ele está dizendo exatamente que os nossos caminhos são dirigidos pelo Senhor. E como que como que a gente, ser humano, vai entender esse caminho? E aí, a primeira vez que eu meditei sobre isso, não nessa passagem, mas a primeira vez que eu meditei sobre isso foi na passagem na história de Jó. E aí deixo o convite para você ler, se você ainda não leu a história toda de Jó. É interessante porque a Bíblia fala, né, que no início do livro, diz que Jó, Satanás se apresenta diante de Deus para poder argumentar que Jó só é fiel. Ele se apresenta diante de Deus e a Bíblia diz que Deus fala para o diabo, né? Tá vendo meu servo Jó? Olha como ele é fiel. E a Bíblia fala que o diabo começa a contestar, né? Argumentar
dizendo que Jó só é fiel por causa de tudo o que Deus fazia por ele. O que me chama a atenção é que a gente, agora Jó já deve saber, né? Alguns historiadores acreditam que essa história não foi real, né? Ela foi um conto, né? Para poder exemplificar algumas coisas, mas alguns acreditam que foi. Eu vou tratar como se fosse real, uma história que aconteceu. Imagino que Jó, hoje, né, no céu, ele já entenda perfeitamente o que aconteceu. Mas quando Satanás recebe a autorização de Deus, né, para começar a tocar nas coisas de Jó, e a Bíblia fala que ele toca na saúde, fala que ele toca nos filhos, na casa, no rebanho, né? Jó toca em tudo praticamente, só não é permitido tirar a vida de Jó. E a gente leu, hoje nós lemos o diálogo. A gente sabe que foi uma permissão de Deus para que Satanás entrasse na vida de Jó. Mas quando estava acontecendo tudo com Jó, inclusive simultaneamente, Jó não tinha a menor ideia do porquê. A menor ideia. Jó não sabia exatamente, ele não tinha a menor ideia do porquê que aquilo estava acontecendo. Se você for ler o livro, os amigos, né, que vão se encontrar com Jó ficam tentando descobrir o que aconteceu. Perguntam se talvez ele não tenha pecado para estar vivendo aquilo tudo. A mulher já se estressa, manda ele amaldiçoar esse Deus e morrer. Porque para ela, se o próprio Deus a quem ele servia permitiu isso, amaldiçoa e morre porque tu não tem mais nada a perder. E Jó não tem a menor ideia do porquê. E quantas vezes na nossa vida a gente não tem a menor ideia do porquê aquilo aconteceu e a gente nunca vai ter essa resposta, porque ao ler o livro inteiro de Jó, em nenhum momento Deus conta para Jó o que aconteceu. Não tem na passagem. Deus dizendo assim para Jó, então, Jó, isso tudo foi porque não tem. Deus não dá explicação nenhuma para Jó, que foi uma permissão para Satanás. Não tem essa explicação. Simplesmente houve a permissão, as coisas aconteceram e manifestou. E Jó só teve que ir, vivendo. Pastor Silvio tá dizendo aí que é literal, que realmente aconteceu porque há datas, há tudo. Então eu também acredito dessa maneira, que a história de Jó foi realmente algo que aconteceu, não é um conto. Alguns historiadores acreditam que sim, mas eu também acredito igual o pastor Silvio, que é algo real, é algo que aconteceu, é uma história real que aconteceu. E aí, gente, não tem explicação para Jó. E quantas vezes pra gente não tem explicação. E você tá aí orando, perguntando pra Deus por que eu tô passando por isso, por que isso tá acontecendo comigo, por que isso aconteceu comigo, por quê. E aí quando o Senhor me deu essa passagem que eu tô compartilhando com vocês, eu tava fazendo o mesmo questionamento. E aí o Senhor começou a me falar comigo através da palavra, que muitas das coisas que acontecem na nossa vida, assim como Jó, nós não vamos ter o porquê. Não vamos ter o porquê. Mas Deus, na sua misericórdia, infinita misericórdia, é incrível como muitas das vezes ele nos revela o pra quê. E se a gente for esperto, a gente muda a nossa oração para, ao invés de querer saber de Deus o porquê, ele nos revela o pra quê. Hoje eu compartilhei um versículo no Instagram que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam e amam a Deus. Eu creio que tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou seja ruim, ela tem um propósito, na mão do Senhor, ela tem um propósito. Ela se torna um propósito. Gente, é incrível como que se a gente for pessoas que buscam o Senhor, que buscam a vontade de Deus, a situação pode ser a mais difícil, no final você consegue tirar um aprendizado. E quando Deus começou a falar isso comigo, eu comecei a mudar a minha oração. Ao invés de orar ao Senhor e questionar o porquê daquilo está acontecendo, eu comecei a pedir ao Senhor para que me revelasse os praquês. A Bíblia fala, no último capítulo de Jó, e é bem conhecida essa passagem, mas eu quero dividir ela com vocês, que eu acho que para Jó bastou isso. Quando Jó fala isso, Jó ele declara exatamente assim. Eu conheço de cabeça, mas eu quero muito ler com vocês. Deixa eu achar aqui, porque eu não marquei, porque eu tenho na mente. Vou procurar aqui, mas eu vou falar para vocês. A Bíblia fala que Jó diz: antes eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar. Né? Conhecia de ouvir falar.
mas agora os meus olhos te veem. Deixa eu achar o versículo, porque é muito lindo. Jó declarando. Presta aqui o telefone, que eu acho que vai chamar já tudo por aí. E, gente, é lindo, porque quando eu mudei... Não, aqui é no... Não, que desligou a lanterna. Ah, tá. Quando eu mudei a minha oração, primeiro eu comecei a sentir paz. Porque a vontade de Deus, ela vai ser sempre soberana, ainda que eu não me entenda. Sempre. 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 Às vezes a gente realmente não entende. Assim como Jó. Eu acredito que Jó... Não há nenhuma passagem que diga que ele teve resposta. Ó, deixa eu ler pra vocês. Diz assim, ó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Gente, eu acredito que pra Jó, né? Isso tá lá em Jó 42:5, né? Na minha Bíblia tá em 42:5. Eu acredito que pra Jó, depois daquilo tudo passou a fazer sentido. Pra ele. Aquele foi o pra quê dele. Entendem? Eu acredito, gente, que quando a gente começa a buscar em Deus os pra quês, a gente aprende o que eu posso melhorar, o que essa aprovação pode me ensinar, se for uma aprovação. Na maioria das vezes é, né? Quando é coisa boa, a gente nunca fica questionando Deus por quê, né? Tipo, quando acontece uma coisa boa com a gente fala, eu sou merecedora, pelo amor de Deus. Né? Ai, eu mereço. Fiz por merecer. Né? Fiz por merecer. Agora, quando é uma coisa ruim, a gente sempre se questiona. Ai, Deus, por que comigo? Por que eu? Glória a Deus, né? Mas por que o Senhor permitiu? Glória a Deus. Mas por que o Senhor permitiu? Mas eu entendo que quando a gente busca no Senhor, em vez de buscar o porquê, mas começa a buscar o pra quê, Deus vai te revelar coisas profundas. Gente, eu vivo essa experiência. Depois que eu entendi essa palavra, eu vivo essa experiência cotidianamente. De acontecer algumas coisas que, claro, que eu não gostaria, mas dentro dela, eu entender coisas que vão melhorar minha maneira de ser, meu caráter, vão nascer os frutos do Espírito em mim, porque, gente, eu ouço uma pastora que ela reforça muito isso, é muito interessante, né? Fruto do Espírito. Se é um fruto tem que germinar, tem que nascer, tem que crescer, não é uma coisa que tu adquire de uma hora para outra. E às vezes as adversidades da nossa vida são elas que geram em nós os frutos do Espírito. Então, muitas vezes, as permissões, né, de Deus, a gente não entende, mas elas servem para nos forjar. E tem uma coisa que eu falei na live passada, e o Senhor, quando eu estava anotando aqui, ele me lembrou, é que dentro daquilo que a gente vive, sempre vai ter um propósito. Sempre vai ter um propósito. Então, às vezes, você está se perguntando o porquê dessa permissão, e dentro disso, Deus tem algo específico para você realizar. E aí eu lembrei de algumas histórias. Por exemplo, Esther, que eu falei isso na live passada. Dentro da permissão de Deus, que foi algo bom, né? Que ela se tornou rainha. Houve um propósito para ela executar. Davi na caverna de Adulão. Davi entrou ali para se esconder. Eu gosto dessa passagem porque Davi entra ali. 400 homens entram com ele, tudo deprimido, e dali sai um exército de guerreiro. Esse mistério da caverna é o mais profundo. Mas ali dentro houve um propósito para algo maior. Eu lembrei de João preso. João preso, e Deus decide revelar todo o Apocalipse, né, para João. Eu acredito que foi um momento muito oportuno, porque João não estava fazendo nada, né? Preso, estava fazendo o quê? E aí ele recebeu toda a revelação. Claro que se João tivesse que escolher, ele não escolheria estar preso. Mas ali dentro, por ser um homem temente ao Senhor e conectado ao Espírito Santo, ele recebeu toda a revelação de Apocalipse. Porque, gente, quando você entra numa posição de questionar, você não vai conseguir ouvir da parte de Deus qual é o propósito dele para você ali. E enquanto você estiver questionando, pode ser que você permaneça naquela posição. Até que teu coração se renda totalmente ao Senhor, você aceite o que você está vivendo por entender o que é a soberania de Deus e comece a orar pedindo para que Deus te revele o pra quê. Gente, quando Deus revela pra gente o pra quê, gente, não o porquê. Porquê
Tem vezes que Deus não vai revelar, não. Aceita, que dói menos. Mas o pra quê, gente? O pra quê é muito difícil Deus não revelar, porque o pra quê tá conectado na tua mudança. O pra quê tá interligado no teu crescimento. O pra quê tá interligado naquilo que Deus quer gerar em você. O pra quê. Então, eu quero te convidar, né, através dessa pequena palavra, a você mudar a sua oração. Primeiro, pare de questionar o teu Deus. Se você crê que o Senhor é governo, né, é Senhor sobre a tua vida, é Ele que governa, você já passa a entender que tudo vai cooperar para o teu bem. Isabela, mas o que me aconteceu foi uma coisa muito ruim. Vai cooperar para o teu bem. Ainda que você não enxergue, vai cooperar. Segundo, pare de questionar e se posicione diante de Deus rendido. Aceite a vontade dele para a tua vida e ouça o que ele quer. Porque quando você se render totalmente a Deus, aí sim ele começa a trabalhar aquilo que é necessário em você. Gente, não tem como haver nenhuma transformação na nossa vida se não houver em nós uma rendição. Deus não vai pegar você à força e te transformar na marra. Até porque não é assim que funciona. Né? A gente é igual ao arrependimento, né? Como é que funciona o arrependimento, né? Você entende que errou, você entra num processo de arrependimento, você começa a aceitar que errou para que Deus possa trabalhar na sua vida. E é fácil esse processo? Não. Como eu sempre falo nas lives que eu compartilho, é fácil fazer isso? Não. Não é fácil, porque a nossa natureza tende a ser uma natureza que questiona, que reclama, que acha ruim. O pastor Silvio, ele acabou de colocar ali no comentário no Face que automaticamente o questionador se torna um murmurador. E aí, gente, a murmuração, ela é um problema. Aí ela se torna um problema seríssimo. Então, não permita que o seu questionamento vire uma murmuração e se renda à vontade do Senhor. Gente, quando Deus revelar para você o pra quê, vai ser perfeito. Você vai ter paz, você vai ter tranquilidade. Você vai, por mais que o sofrimento esteja difícil, eu não sei pelo que você está passando, mas por mais difícil que esteja, você vai focar no pra quê. E isso vai te dar força para continuar. Gente, eu lembro que quando eu fazia faculdade, quando eu fiz faculdade, foi muito difícil para mim, porque eu trabalhava fora, era um trabalho extremamente desgastante, assim, durante o dia, eu era supervisora, supervisionava uma equipe, então eu ficava fisicamente e mentalmente cansada, e daí tinha que ir para a faculdade na parte da noite. Eu queria estar ali? Não, eu queria ir embora, porque eu estava exausta. Mas o pra quê de estar ali, o pra quê, porque eu queria pegar meu diploma, eu queria me formar, aquilo me fazia permanecer. Eu focava no meu pra quê que eu tô aqui, pra que eu tô na faculdade. Eu tinha um propósito. E aquilo me fazia suportar todo o restante. O meu cansaço, o meu sono, a minha insatisfação. Meu cansaço era extremo, gente, vocês não têm noção. O pra quê me fez permanecer. Então, dentro da tua luta, dentro do que você tá passando agora, se você tiver a revelação de Deus do pra quê, é no pra quê que você vai focar, é nele que você vai se agarrar, e é por ele que você vai conseguir vencer todas as suas dificuldades. Você precisa entender, o Espírito Santo tá me lembrando, e a gente precisa compartilhar isso. A gente cria uma falsa expectativa de que porque a gente se converteu a Cristo, a nossa vida vai ser perfeita, como uma vida de novela. E não há nenhuma passagem na Bíblia que garanta isso. Pelo contrário, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu não me engano, se é Eclesiastes ou se é Provérbios, que fala que o sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva vem para o justo e para o injusto. Então, queridos, Isabela, então eu estando com Cristo, qual é o benefício que eu tenho? Primeiro você tem a salvação, tá, meu querido? Não esquece disso não, que esse é o propósito principal. Tu pode ter uma vida aqui sinistra, mas tu vai estar salvo, ok? Esse tem que ser o teu primeiro, tu tem que agarrar nisso. A gente tem uma eternidade aí que eu quero passar com Jesus e espero que você esteja lá. Porém, só que Jesus fala também de uma vida em abundância. E eu acredito que quando Jesus fala de uma vida em abundância, é uma vida entendendo os princípios e a
a vontade dele pra gente. E cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu amo em ser crente. Sabe o que eu amo em ser crente? É eu estar passando uma dificuldade às vezes que me faz chorar, me entristece. É eu dobrar meu joelho e falar com Deus e eu ser tomada no meu espírito de um sentimento da parte de Deus que só Jesus pode nos dar. Um sentimento de força, de que tem alguém com você, de que você não está sozinho. E ainda quando Deus começa a revelar os fraquês, aquilo vai te dando entendimento, acalma o teu coração. Eu que sou uma pessoa extremamente racional, quando Deus vai me revelando os fraquês, é lindo. Porque eu tenho no que me agarrar, é onde eu coloco a minha fé e aquilo me faz suportar. A expressão está me lembrando agora de um praquê que é o praquê mais lindo de todos, de Jesus na cruz. Jesus sabia o praquê que ele estava ali, porque Jesus sabia que quando ele morresse, ele salvaria a humanidade. Toda que ele aceitasse, né, que se convertesse, que reconhecesse ele como Senhor e Salvador, seria o quê? Salvo. O praquê de Jesus fez ele permanecer firme por mais difícil que tenha sido. Então, gente, isso é que eu amo ser crente. A gente não está livre de provações, nem de dificuldades, nem de desafios. Mas a gente tem o Espírito Santo que habita em nós, que é consolador, que nos consola, que nos acode, que nos revela, que nos dá direção, que acalma o nosso coração, que coloca uma pessoa numa terça-feira, 8 horas da noite, para compartilhar uma palavra. Não é isso? Tudo isso são os cuidados da parte do Senhor. E não tem nada melhor do que isso. Eu não sei se você está assistindo a live, se você é convertido ou não é convertido. Aqui a gente não está falando de religião, nem de igreja. Eu quero dividir, compartilhar com vocês a experiência que eu vivo quando eu tô aqui, ó, na minha casa, quando eu dobro o meu joelho para falar com aquele que eu creio que foi que é o meu Criador, que foi meu Criador e que tem cuidado de todas as áreas da minha vida. E eu creio que ele quer cuidar de todas as áreas da sua. Só que a gente precisa se render. E se render não é fácil. A gente precisa sair dessa ilusão de que a vida é feita de 100% de coisas boas, que não é. Mas dentro dos desafios que a vida nos coloca, eu não gosto de chamar de dificuldade, eu gosto de chamar de desafio. Porque todos podem ser vencidos. Dentro dos desafios que muitas vezes vem na nossa vida, é através dele que a gente ouve muitas vezes a voz de Deus. É inerente ao ser humano, não é verdade? Muitas vezes a gente só consegue clamar de verdade, buscar de verdade, quando a gente às vezes está numa tribulação severa. Às vezes quando está tudo bem, a gente não busca com tanta violência, tanta força quando as coisas não estão tão bem. Mas o que eu quero compartilhar com vocês e deixar isso para vocês é: para de perguntar o porquê. Esquece o porquê, que se teu pai não quiser te revelar, ele não vai revelar. Aceita, entendeu? Aceita que vai ser melhor. Experiência própria, aceita. Mas começa a perguntar para Deus os pra quê. Eu tenho certeza que dentro disso que você tá vivendo, há um propósito de Deus para tua vida. Seja algo para você executar, seja algo para transformar você. É aí dentro. É dentro disso. E quando você completar a tua missão, você avança. Quando você completar a tua missão, você avança. E tem coisas da vida, como a Bíblia fala, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu entendo que essa passagem ela fala justamente de ciclo. Tudo tem um ciclo, nada... Pode pensar aí na tua vida, você não tem nada na tua vida que durou para sempre. As coisas que acontecem na nossa vida, elas têm um ciclo, início, meio e fim. Começa e algum momento vai terminar. A pergunta é, quando esse ciclo aí que você estiver vivendo terminar, como que você vai sair dele? Você vai sair dele como Jó, declarando, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Ou tu vai sair desse ciclo rebentado porque murmurou, questionou, reclamou, achou que Deus estava errado,
Gente, aqui ó, vamos confessar os pecados. Eu já achei que Deus estava errado, olha isso. Deus tá errado. Gente, é o auge da loucura. Você orar e falar... Sabe quando é que a gente acha que Deus tá errado? É quando você diz assim, ai Deus, eu não mereço passar por isso. Gente, é a mesma coisa dizer que Deus tá errado. Porque não é questão de merecimento. Mas eu já fiz essa oração, eu não mereço passar por isso, o senhor não tá vendo? Quem nunca fez essa oração? O senhor não tá vendo o que eu tô passando, Deus? O senhor não tá vendo, não é possível. Gente, Deus sempre esteve, sempre está e sempre vai estar no controle de tudo da sua vida. E pra gente poder orar junto, eu quero orar com vocês, mas eu vou repetir, gente, porque isso tem que ficar gravado no teu coração. Peça a direção de Deus do teu propósito dentro de sair. Tem coisa pra você fazer dentro de sair. Tem coisa pra te transformar dentro disso aí que você tá vivendo. Gente, eu lembro uma vez, eu tava num trabalho que eu tava orando pra sair. E eu não queria estar lá mais, tava muito satisfeita. E toda vez que eu orava, Deus falava não. Orava, Deus falava não. E eu ficava questionando. Até que no dia eu me rendi, igual eu tô falando pra vocês, e falei pra Deus assim, Senhor, eu não quero estar aqui. Mas a palavra do Senhor é pra que eu fique. Então me revela por que eu tenho que ficar. Aí não teve resposta, porque como eu falei, não existe o porquê. Aí eu falei, tá bom, Senhor, o que eu tenho pra fazer aqui? Qual é o pra quê daqui? É alguma coisa em mim que eu preciso ser mudada? O que tá acontecendo? E aí foi muito engraçado, porque quando eu fiz essa oração, no dia seguinte, uma menina que trabalhava lá teve um sonho com o local. Um sonho bem pesado, espiritualmente falando. E aí eu comecei a entender que havia um propósito da parte de Deus para que a gente orasse e estivesse próximo de algumas pessoas. Lá era um lugar que as pessoas entravam e simplesmente se desviavam. E se eu falar para vocês que era muito estranho, porque não era um local que tinha coisas que induzisse a isso. Pelo contrário, era um local onde todo mundo que entrava era convertido, porque, por incrível que pareça, a seleção, o dono preferia contratar gente convertida. Era um critério dele, a maioria era evangélico. Porém, as pessoas se desviavam lá dentro. E quando essa menina teve esse sonho, nós começamos a fazer um trabalho de oração mesmo pelo local. E houve um avivamento realmente ali dentro, de pessoas que começaram a voltar para o Senhor. E Deus só permitiu, eu só saí quando eu cumpri o que Deus tinha colocado no meu coração. Então, gente, isso é só um exemplo. Eu não sei o que Deus quer que você faça. Eu não sei de que maneira o Senhor quer te usar. Também não sei o que talvez Ele quer tratar em você com essa situação. Então a única coisa que eu posso dizer para você é: se renda, não murmura, porque murmurar é pecado. Não murmura, se renda à vontade de Deus e comece a orar a Deus pelo pra quê. Não tenho dúvida que o Espírito Santo na sua misericórdia, Jesus na sua misericórdia, o Espírito Santo com todo o seu amor, Ele vai começar a te revelar os praquês. E te prepara. Te prepara, porque às vezes o pra quê, meu querido, é pra tratar a alma. Não sei vocês, mas eu, meu filho, tenho uma lista. Se eu for listar pra vocês tudo que o Senhor teve que tratar em mim, dessa pessoa difícil. Eu um dia falei pra tia Lúcia. A tia Lúcia, eu converso muito com ela no privado. E eu falei pra tia Lúcia assim: ai, tia, mas eu não imaginava que eu era tão ruim. Meu, porque aqui, ó. Só tratamento, só tratamento. Ó, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa difícil. Às vezes o mundo tem que se acabar para eu entender que a mudança tem que ser em mim. Eu me amo, me acho maravilhosa. Então, para mim reconhecer que eu tô errada é uma guerra, é uma luta. Eu tô compartilhando com vocês, amada, a alma. Então, às vezes, pessoas, se você é parecido comigo, te prepara. Porque pessoas com a personalidade assim, Deus tem que fazer igual o Jonas, tá? Tacar na baleia, entendeu? Fazer o navio quase naufragar. Cuspir no lugar que tem que estar. É assim. Pra pessoa poder se render. E se der mole, a gente faz igual o Jonas no final, né? Fica aborrecido. Mas eu tô aprendendo com o Jonas, que eu não quero parar na barriga da baleia, entendeu? Não quero. Quero aprender no primeiro ensinamento. Na primeira ordem. E eu espero que você seja assim também, queridos. Porque ai daquele que cai na mão do Senhor. E Ele é bom, né? Pra segurar. Eu quero orar com você. Essa palavra hoje foi mais curtinha. Mas eu espero que ela tenha falado ao teu coração assim profundamente. Que Deus possa te revelar
Meu papel aqui é fazer com que você busque mais o Senhor. Eu fiz um vídeo no Stories falando isso, de uma pregação que eu ouvi já tem um tempo. Ele até me lembrou que foi até o Lucas. Ele, nossa, mas tem muito tempo essa pregação. Eu falei, mas tá aqui, ó, vivinha. Uma pregação que ele disse que quem canta, quem ministra, quem prega, seja lá o que você fizer para Deus, nosso papel é levar todos aos pastos verdejantes. Então, se você está me ouvindo e está recebendo com essa palavra, a intenção dela é fazer com que, acabou essa live, você já comece a colocar tudo em prática e orar ao Senhor e já estreitar esse teu relacionamento com Ele, porque isso aqui é só um gatilho. O resto só quem pode fazer é Deus. Como eu falei, eu não sei qual é teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a área que o Senhor precisa te tratar, eu não sei qual é a área que o Senhor precisa trabalhar em você. Tem uma frase que eu ouvi de uma pastora que eu amei essa frase, que ela fala que ressuscitar Lázaro é um milagre, mas tirar as ataduras foi um processo. Então, todo milagre na nossa vida, ele muitas vezes vai entrar num processo. E nesse processo, às vezes, o que precisa ser tratado somos nós. É difícil, às vezes, reconhecer, mas o que precisa ser tratado somos nós. Às vezes, você está orando por algo para Deus, e Deus sabe que você não está pronto para receber. Eu até fiz uma live não, um IGTV falando sobre isso, até sobre o BBB. Eu não vejo, né, porque quem me conhece sabe, eu não assisto televisão, né? Mas sou uma pessoa online, né? Então a gente acaba vendo tudo ali. E uma coisa que eu aprendi, que o Espírito Santo foi falando comigo, que quando gente, uma coisa que eu amo também tá com Deus. Quando tá ligado, tudo é motivo pro Espírito Santo falar. Eu não sei vocês, mas eu ouço o Espírito Santo falar comigo das coisas mais absurdas que eu digo assim, do cotidiano. Eu vendo esses assuntos do bebê, que se você estiver acompanhando, a Carol Conká, que é uma cantora que eu até conheço, já conheci o trabalho dela, mas não conheço ela como pessoa. E ela tá sendo massacrada, né? Aliás, ela é louca, né? Enfim. Pula essa parte, né? Porém, uma coisa que o Espírito Santo falou muito comigo sobre isso, e eu quero aproveitar e deixar com vocês, se você não assistiu o vídeo, depois assiste lá, é que às vezes você tá orando pra algo pra Deus, e Deus ainda não te deu porque você não tá pronto. Porque ele sabe que se ele te der, você perde. Isso porque você precisa ser tratado em algumas áreas. Só que você precisa reconhecer que precisa ser tratado. E às vezes, isso aí que tá acontecendo com você é o teu esmeril. E você tá aí questionando Deus, se achando a pessoa maravilhosa que não merece passar por isso. Jesus também não merecia morrer na cruz. Mas o pra quê dele fez ele permanecer. E talvez o passo para conquistar aquilo que você deseja está em aceitar o tratamento que Deus tem para você através desse processo. Eita! Gente, vamos orar. Pelo amor de Deus. Olha, gente, Jesus é lindo mesmo, meu Deus. É isso, gente. Aceita o teu processo. Aceita que isso aí talvez seja teu esmeril, sabe? Aceita que às vezes essa pessoa que tá aí, que tu tá orando pra morrer, mentira. Talvez, quem sabe. Ela é que é teu esmeril. Ela é que Deus tá permitindo pra tratar você. E tu tá orando pra Deus tirar ela da tua vida, mas Deus vai deixar porque Ele quer tratar você. Tá trabalhando a tua misericórdia, tá trabalhando o teu amor, tá trabalhando se tu ama a mesma alma, que é muito fácil amar a alma que tá lá rendida a Jesus. Mas amar a alma que te afronta, quem quer? Às vezes é nesse teu processo aí que Deus está te ensinando princípios. Às vezes é nessa escassez que você está vivendo que Deus está te trazendo para perto para mostrar que a tua vida financeira não depende de trabalho, de salário, depende dele. E às vezes a gente precisa passar pela escassez para entender isso. Porque muitas das vezes, quando a gente está na fartura, a gente às vezes acha que a nossa fartura vem do trabalho, vem do que eu estou fazendo. É claro que a gente é digno de receber o fruto do nosso trabalho, mas a Bíblia fala que o Senhor é quem empobrece e é Ele quem enriquece. Na verdade, a nossa dependência precisa estar nele. Eu fui tratada nisso, para mim foi muito difícil. Eu, quando assumi meu negócio próprio, eu descobri que eu não dependia de Deus. Eu achava, né, que dependia, mas minha confiança não estava no Senhor, estava no meu salário. E é difícil, não é fácil. Mas Deus é eterno, tem que te falar isso, Ele tem eternidade para te tratar, mas tu não é. Então, meu querido, te posiciona, toma vergonha nessa tua cara, entendeu?
Fica na posição e esteja disponível para receber o que Deus tem. Queridos, vamos orar? Vamos orar, povo de Deus, vamos orar, senão eu fico repetitiva. O que Deus tinha para falar, Ele já falou, já foi liberado. E eu espero que com tudo que foi dito aqui, o Espírito Santo continue falando sobre a tua vida. Eu oro para que... Vamos orar, gente. Já vamos entrar na oração. Eu oro para que tudo que foi falado aqui, Senhor, na tua presença, porque a tua presença eu sei que ela se faz real aqui, ela se faz real onde os seus filhos estão, mesmo não estando, Senhor, fisicamente juntos, ó Deus, estamos espiritualmente conectados, Senhor, porque a tua palavra diz, ó Deus, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome. A Bíblia não diz 2 ou 3 reunidos no mesmo lugar, não. 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Então, Senhor, eu creio que nesse momento dessa live online, o teu Espírito se faz presente aqui e em cada lugar onde seus filhos que estão conectados estão ouvindo. Senhor, eu oro primeiro, Pai, para que Satanás ele não consiga enganar nenhum de nós, ó Pai. Que não haja confusão na nossa mente, que não haja engano na nossa mente. Senhor, que não haja, Senhor, vaidade. Espírito Santo, remove essa vaidade do nosso coração. Pai, em muitos de nós há um sentimento de que não merecíamos, há um sentimento, ó Pai, de que não merecíamos passar por certas coisas, mas Deus, muitas das vezes para sermos lapidados, ó Pai, essa lapidação não vai ser, Senhor, através de coisas boas ou de situações maravilhosas. Muitas vezes a lapidação, Senhor, vem sim de desafios, vem de coisas que nós não gostaríamos viver, mas Deus, quando estamos conectados com o Senhor, nós vencemos, Senhor, cada desafio, e nós não vencemos porque somos bons ou porque merecemos, vencemos porque a tua graça nos basta, vencemos porque o teu Espírito nos auxilia a nos render, Senhor, a ti. Deus, nós não conseguiríamos nos render à tua vontade se não fosse o teu Espírito. Por isso, Espírito Santo, eu junto com os meus irmãos esta noite declaro, tu tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tu tem liberdade aqui, tu tem liberdade na minha vida. Declare isso, amado, para o Espírito Santo. Declare que ele tem liberdade sobre a sua vida, declara que ele tem liberdade sobre o teu coração, porque se mentalmente o teu desejo é seguir a vontade do Senhor, não vai ser mentalmente que você vai conseguir. Só Ele pode te levar ao arrependimento profundo, só o Espírito Santo pode te conduzir nesse processo. Por isso, convide o teu amigo, convide o Espírito Santo agora para esquadrinhar o teu coração, a tua mente, para te revelar aquilo que você precisa colocar aos pés do Senhor. Queridos, se a gente for depender da nossa mente carnal, da nossa mente humana para nos conduzir, ela sempre vai nos colocar num patamar superior, ela sempre vai dizer que nós não merecíamos passar por isso, mas quando a gente traz o Espírito Santo para a nossa vida, é Ele que nos conduz a um arrependimento profundo e genuíno, é Ele que abre a nossa alma, nossa mente, para reconhecer que a gente precisa do Senhor. Espírito Santo, esta noite nós te damos liberdade. Deus, se em algumas áreas nós nos tornamos questionadores, se em algumas áreas por causa do questionamento nós murmuramos contra o Senhor, Deus, nós pedimos perdão agora nesta noite. Pai, perdão pelo questionamento, perdão por não entender a tua soberania, perdão, Senhor, por não ter fé o suficiente em crer que ainda diante de um grande desafio, ainda diante de um processo doloroso, tu continua no controle de tudo. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão compartilhando deste momento comigo. Senhor, revela aos teus filhos os praquês. Senhor, eu creio que dentro de cada vivência há um propósito, Senhor, a ser estabelecido. E se eu estiver numa posição de murmuração, eu não consigo ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, nos arranca, Senhor, desse posicionamento e nos leva a um posicionamento de rendição a Ti. Faça-nos, Senhor, ouvir
a tua voz, faça-nos entender, Senhor, a tua vontade para a nossa vida, transforma aquilo que é necessário, Deus, muda aquilo que é necessário, mexe, Senhor, naquilo que é preciso, Senhor, que nós possamos reconhecer a nossa carnalidade, a nossa soberba, a nossa vaidade, Senhor, e entender, ó Pai, que há muitas áreas que precisamos ser transformados. Senhor, se há pessoas aqui te perguntando o porquê de cada situação, vai revelando aos teus filhos fraquez, vai revelando para eles o que eles precisam executar, o que eles precisam se render, o que eles precisam reconhecer. Senhor, se é no trabalho, revela, Senhor, assim como Esther, dentro do seu processo, ela teve, Senhor, um direcionamento de qual seria a posição correta, Senhor. Deus, que assim seja com cada um de nós, que dentro, Senhor, de cada processo, Tu venha nos revelar, Senhor, a direção, o caminho, assim como nós lemos em Provérbios, Senhor, os caminhos, Senhor, são direcionados por Ti. Ah, Senhor, conecta-nos à Tua voz, ó Deus, não nos deixa, Senhor, estar como Jonas, ó Deus, alguém que não consegue entender a Tua vontade e age baseado nos seus desejos e nos seus sentimentos. Senhor, que não seja necessário, Senhor, entrarmos, Senhor, como a Bíblia fala que Jonas, ele entrou dentro da barriga de uma baleia, mas eu entendo, Senhor, trazendo para a nossa vida externa, assim, para agora, para esse século. É como se eu estivesse dizendo que nós ficaríamos paralisados, Senhor, paralisados dentro do problema, paralisados dentro do processo. Senhor, um processo que duraria menos tempo, dura mais tempo, porque nós não nos rendemos à Tua voz, Senhor. A Bíblia fala que Jonas, enquanto esteve no navio, ele trouxe tempestade até para outras pessoas. Quantas vezes, Senhor, a nossa desobediência traz tribulação para nós e para nossa casa, para aqueles que convivem conosco, simplesmente porque a gente não se rende à Tua vontade. Ah, Paizinho, que os testemunhos, ó Deus, que a Tua palavra, que os testemunhos, que aquilo que eu compartilhei aqui, Senhor, possa nos servir, Senhor, de gatilho, para que a gente possa se tornar obediente à Tua vontade. Deus, eu oro pelos Teus filhos. Obrigada por esse momento. Senhor, obrigada por compartilhar da Tua palavra. Obrigada pelo Teu entendimento, Senhor, porque nada disso que eu dividi com os Teus filhos vem da minha cabeça ou do meu saber. Foram momentos de dor, foram momentos de busca intensa na Tua presença, na qual a Tua graça se revelou através da Tua palavra, e não há exclusividade nisso. A todos que Te buscam, Tu se revela, Senhor, e isso é tão lindo, porque nós não merecemos, ó Pai, mas o Senhor se revela. Pai, obrigada, Senhor, que Tu possa tomar esses momentos de live, que Tu possa acrescentar aqueles que precisam ouvir, que essa mensagem possa alcançar mais e mais pessoas, para que elas sejam, ó Deus, transformadas através da Tua palavra e do Teu amor, Senhor. É o que eu Te peço esta noite, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Amém. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês antes da gente encerrar. Quem tá no Instagram, depois corre no Facebook, que o pastor Silvio compartilhou todas as referências. Ai, que coisa linda! Várias referências. Então, corre depois lá pro Facebook, anota as referências para você continuar meditando no que a gente conversou. E que o Espírito Santo possa ir mais profundo, porque na verdade só Ele pode ir mais profundo. Estou muito grata e muito feliz por todos vocês que ficaram aqui. Deixa eu mandar beijo para quem entrou depois. Dá tempo? Dá tempo. Que horas tem, Carlana? 9h53. Mandar beijo. Então vou mandar beijo. Deixa eu ver. Erickson, Carlos. Ai, Carlos, saudade. Gente, muito chique. Carlos diretamente do United States. Vai me matar falando inglês, que sabe nem falar inglês. Ele é professor de inglês, pelo amor de Deus. Deixa eu ver quem mais. Miquel, primo, beijo. Que eu não mandei. Terezinha, beijo. Isso é a galera que tá no Face. Denise, beijo. Deixa eu acionar pra Denise. Vai ficar salvo, Denise. Depois tu pega o resto. O restante, né? O início. Sara, beijo.
Thalita, Rose, isso é a galera do Instagram. Ângela, beijo. Renata entrou bem no iniciozinho. Foi. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês só pra poder, antes da gente encerrar. Eu tenho um canal lá no YouTube, eu vou botar essas lives lá, ainda não coloquei, mas eu vou começar a colocar aos pouquinhos. Quando a gente chegar a 1000 inscritos, glória a Deus, aí eu faço as lives pelo YouTube, porque aí fica num lugar só. Mas eu gosto de fazer também aqui, porque eu sei que aqui fica mais fácil para compartilhar. Quem quiser me mandar mensagem, me manda, contando, testificando. Eu amo receber mensagem testificando, me edifica muito, gente, porque a gente sabe que Deus mandou. Não tô aqui porque eu acho que eu tenho que estar. Tô obedecendo realmente uma direção do Espírito Santo. E quando as pessoas começam a me testemunhar o quanto a palavra falou com elas, me testifica. É uma maneira de confirmar aquilo que Deus me disse. Não que eu tenha dúvida, mas é lindo ver o que Deus está fazendo através de um pequeno momento e de alguém que eu não me acho, né? Quem sou eu, né? Para estar aqui compartilhando. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Como eu falei, não vou parar na baleia de ninguém, na barriga da baleia, não quero parar na barriga de ninguém. Então a gente segue obedecendo. Amém? Então vai ficar salva a live, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então se vocês quiserem depois compartilhar, comentar, façam isso. Eu vou compartilhar no Facebook, no Instagram tem lá na bio o link do canal do YouTube. Lá tem outras ministrações, outras palavras bem antigas, algumas que eu coloquei conforme o Espírito Santo foi me dando. E até terça-feira que vem, gente. Eu tô muito feliz por esse momento. Sinto a presença de Deus assim, graciosa. E isso pra mim é o mais importante. Amém? Bom, que essa palavra tenha te abençoado poderosamente. Que você tenha uma ótima semana, que a gente já tá no início da semana, hoje não é terça-feira. Que você tenha uma ótima semana. Pastor Silvio colocou aqui pra mim que tá com saudade dessa risada. Pode me ligar, pastor, que a gente fica só rindo. Também tô com saudade, pastor. Pastor Silvio, ele era da minha igreja, agora se mudou, tá congregando em outro lugar. Mas foi o período que ele esteve conosco lá, foi uma bênção. Na minha vida, pelo menos, me abençoou muito, através das palavras, das ministrações, dos discipulados lá fora, né? Quantos, né, pastor? A gente parava às vezes lá fora, cada paradinha era um discipulado, já era uma moca também, gente. Mas sempre foi bênção. Que seja uma semana abençoada para a tua vida, que Deus possa trabalhar profundamente essa semana. Busque ter um momento com Deus, não deixa de estar com o Senhor, independente de qualquer agitação, porque é bom ouvir alguém, mas não tem nada melhor do que ouvir a voz do Senhor através da palavra dele. E ele está ansioso para que a gente possa receber da parte dele aquilo que ele tem pra gente. Amém, gente? Senão eu não encerro, a gente não acaba, a gente fica aqui. Até terça que vem. Graça e paz, queridos. Beijo. Eu nunca sei como que eu encerro isso aqui. Daqui a como? Aqui,